Olá, pessoal do Canon College, sejam bem-vindos ao Canoncast, o podcast da Canon. Hoje, Francisco falando com vocês, com o nosso convidado, Walter Firmo. Opa, estou aqui com vocês, à vontade, pode perguntar o que quiser. Walter, eu quero saber como a fotografia entrou na sua vida. Eu devia ter uns meus 15 anos, eu estava indeciso com essa ascensão, né, nesse tempo de vida, do que eu poderia ser. Assim, capitulando uma identidade profissional. Eu tinha, com 11 anos, meu pai era fuzileiro naval, né, da Marinha de Guerra, e ele foi, sabe que esse pessoal militar, eles são sempre manejados, né, nesse vasto país. Vai servir em Recife, como ele foi, eu fui com ele mais cedo, com 7 anos de idade, acho, 8, e por aí. Então chegou a vez lá de Corumbá, fronteira com a Bolívia, ficamos 2 anos lá. E eu estava com os meus 11 anos, né? Eu estudava num colégio de padres, ajudava o padre a rezar a missa, aquela coisa toda, e me empolguei com aquelas aparições do padre diante da pequena multidão, né, da igreja, e queria ser padre, com 11 anos. Mas certamente eu já não seria um bom padre, porque eu já começava a me demorar no banheiro. Essa questão da sexualidade, né, na cristã, nessa vocação cristã, parece que é uma das coisas que é pecado. Que não pode. Não pode, não deve. Embora meu pai sempre, quando via assim, um padre passando, meu pai dizia, é um homem igual a mim, não, devia casar sim, a gente acreditaria mais nele. Mas, enfim. E aí, alguns anos depois, já com uns 14, cantava no Clube do Guri, que era um programa infantil juvenil, da Rádio Tupi, ali na Praça Mauá, no Rio de Janeiro. A Claudete Soares seguiu carreira, né? Eu cantava também nesse programa. Mas eu, de repente, não me resolvi que não quero essa vida, não quero. Você tem que passar por cima de cadáveres para chegar ao sucesso, estou fora. E aí entrou a fotografia, que eu vendo o José Medeiros, o fotógrafo que era do Cruzeiro, que educava aqueles interessados na arte fotográfica através de uma revista chamada Cigarra, né, que era uma revista mensal, me parece, de culto feminino. E tinha lá 2 páginas por mês, como aprender fotografia. E aí eu vi o José em Paris, via o José com os índios no Roncador, no Mato Grosso, via ele no Rio de Janeiro, via ele na Bahia, no Candomblé. Eu digo, eu quero ser esse cara. E assim me tornei, com 15 anos, com vocação fotográfica. E esse é o início, respondendo a sua pergunta. Que legal. Então, lá com 15 anos... E aí, naquela época, a gente... essa coisa da fotografia se exaltava no fotojornalismo e não na publicidade, que era muito ainda, né? E os fotógrafos, não havia nenhum fotógrafo famoso da publicidade, do estúdio, né? E então, se você quisesse se manifestar através da fotografia, tinha que ser pela escola do fotojornalismo. E assim eu me fiz. No Rio de Janeiro, fiz um curso na Associação Brasileira de Arte Fotográfica, a ABAF, que existe até hoje, e galgando, né, essa ascensão lenta e gradual, eu digo, acho que vou procurar um jornal para ver se eu procuro trabalhar. E tinha acabado de ganhar nada menos que uma Rolleiflex, dada pelo meu pai, que já tinha deixado a Marinha de Guerra, né, com 42 anos. Poxa, um homem com 42 anos ainda é jovem. Sim. E ele não queria ficar em casa. E aí foi trabalhar na Marinha Mercante, como enfermeiro, né? E então ele viajava para o Japão, para vários países. E sabendo do gosto do filho pela fotografia, com 15 anos de idade, ele trouxe nada menos que uma Rolleiflex. Dava até samba, né? Olha que legal. Naquela época, fotografei você na minha Rolleiflex, revelou-se a sua enorme ingratidão. Sei. E foi assim o meu início, né? Foi parar na última hora,
E cheguei lá na portaria. A gente é muito, assim, a juventude, né, é muito entrona, né? Não tem medo de nada. E eu cheguei com a minha máquina lá e falei, eu queria falar com o chefe da fotografia. Um instante, o porteiro. Ligou lá, aí veio um homem truculento, Roberto Maia, que era um chefão lá, que brigava com Samuel Weiner, mas era um dos fotógrafos famosos da época. Ele era o chefe do departamento fotográfico da Última Hora. E aí eu cheguei, né, e falei com ele estava numa extensão assim, mais meio andar, e disse assim, o que você quer, garoto? Eu disse, eu queria trabalhar, se o senhor me desse uma chance aí com os seus fotógrafos, de eu ser aprendiz na fotografia. Eu fiz esse curso e lhe prometo que em 4, 6 meses eu estarei aí como um dos melhores seus. Aí ele arregalou os olhos. Assim, ah, é? Demócrito Bezerra. Olha aqui. Aí, o Demócrito era um dos melhores fotógrafos da Última Hora. Chegou, os dois olhando para mim assim. Esse menino disse que vai ser igual a você ou vai se sobrepor uns 4, 6 meses depois. Aí eles se entreolharam, riram, e o velho falou, sobe! E eu estou aqui. Olha isso, com uma coragem do jovem de ir lá, foi no prédio, chama o chefe da fotografia, conseguiu o seu primeiro emprego na fotografia. Eu fiquei ali 2 anos como aprendiz. Sim. Eu tive muita sorte, né? Porque normalmente era muito difícil, sempre tudo isso, né? Uhum. E naquele tempo, quem queria ser fotógrafo, onde não tinha cair morto. Sim. Geralmente era um egresso de pessoas que dirigiam carros, né? Ou ascensoristas, essas profissões menos valorizadas. Uhum. Né? Mas tudo que eu queria era ser fotógrafo. Que interessante. Minha mãe não queria que eu fosse fotógrafo. Então, minha eu ia mãe perguntar do seu pai. Minha mãe... Chegar já. Minha mãe queria que eu fosse doutor, né? Que eu trabalhasse com regra e compasso, que eu fosse médico, advogado, aquelas coisas de classe média, né? Que as mães se consideram donas dos filhos. Sim. E eu tenho muitos amigos que ganharam o canudo só para fazer uma reverência, né? Ao pai ou à mãe. Mas foram infelizes. Foram fazer outras profissões mais adiante, né? Não? E eu tive um embate com a minha mãe, sim, porque ela não queria que eu fosse. Ela dizia, mas nós educamos você para você ser fotógrafo, essa coisa. E meu pai não, meu pai ficava assim, tipo na surdina, por trás das bombas, como um bom político, embora fosse um caboclo lá do Rio Amazonas, né, do interior do Pará. E trouxe essa máquina para mim. Olha que coisa ardilosa, né? Parece um mineiro que trabalha no silêncio. Né? Sim, isso é verdade, isso é verdade. E com a minha mãe, eu fiz para triunfar e dizer a ela quem eu era. Olha que coisa. Tive sempre muito carinho pela minha mãe. Eu fugi de casa, fui ficar escondido na casa do irmão dela, que deu esse nome de Firmo, entendeu? Minha mãe queria o Walter, porque ela gostava de um ator inglês que era o Walter Pidgeon. Existe aí, você te procura. E era um senhor galhardo na atividade dele. Ele era um artista, eu vi alguns filmes do Walter Pidgeon, categoria como ator, né? E eu nasci no dia 1º de junho, naquele tempo ainda que cada dia tinha ali no calendário, você tirava e jogava no lixo. E sempre via dia de São não sei o quê. Né? Eu nasci no dia de São Firmino. E o irmão dela, o Edgar, para onde eu tinha fugido, para a casa dele, ele disse assim, ô Lourdes, ô minha irmã, por que você não anexa o Firmino não, mas o Firmo? Olha que coisa, cara, que vem dos céus, isso vem de algumas coisas que a gente desconhece, que tudo passa pela razão psicológica. Sim. A minha mãe, mas Firmo, por que Firmo? Talvez dê maior segurança a ele, né? As pessoas possam acreditar mais, né, no Walter Firmo. Olha só, cara. Nome forte, né? Até me arrepio. De uma coisa assim de Doufer, né? Você vai no documento aí, né? Então,
reconheceu a firma. E assim foi. Mas voltando, aí eu fiquei escondido lá 2 dias. E o meu tio comigo, né? Contra a irmã, quer dizer, Sim. resguardando. Eu sei que ele chegou uma hora, não aguentou mais. E aí ligou para ela e eu disse, Lourdes, o Walter está aqui comigo. Aí foi o casal, lá, os dois. Meu pai e minha mãe. Foi lá te resgatar. Resgatar. Choramos abraçados, eu com a minha mãe, Lourdes, eu chamo de Uda, e diante daquela patética cena eu voltei a morar com eles, mas ganhei a parada, estou aqui com vocês como fotógrafo. Olha que bacana. Depois de ter feito esse trabalho, né, no jornal, você saiu para trabalhar com o quê? Você fez lá o aprendiz no jornal? Sim, tem segmento. Cara, todos gostavam de mim, pela persuasão, pela maneira de me conduzir respeitando o outro, né? E eu era o mascote deles, digamos assim. Todos me tinham como amigo, não como... Sim. Todo mundo tinha um carinho por você. Tinha, exatamente. E eu, quando fui servir exército, que era obrigatório, né? Mas como eu era filho único, eu ia se eu quisesse. Uhum. Mas eu sempre fui doutrinado por uma legenda assim, que eu acredito muito, que o homem precisa, além de ter a sua palavra, ter os rigores de horário, né? Se conduzir dentro, nessa plateia que todos nós nos formamos na sociedade, compatibilizar com esses rigores, né? Uhum. de estarmos juntos. Tem que ter leis, tem que ter, enfim. E eu queria essa razão psicológica de ser formatado. Isso não seria com papai e mamãe, e sendo filho único. E disciplina. Eu disse, não, eu quero ficar lá 1 ano, talvez, ou mesmo, quem sabe, seguir carreira, não sei. Acho 1 ano. E fui me alistar e fui servir exército. E aí o Roberto Maia, o truculento, chefe, que brigava com todo mundo, até com o Samuel Weiner, né? Eram amigos. Ele chegou para mim e disse assim, Walter, queria falar uma coisa para você. Você é dono da sua vida, né? Você está com 18 anos. Eu só quero te dizer, se você quiser seguir a carreira militar, você siga. Mas se você não quiser seguir a carreira militar, quando você sair de lá, digamos 1 ano, né? Você tem um lugar aqui como efetivo. Legal. Ai. E aí, servi durante 11 meses, fui cabo burocrata, saí como sargento. Eu era aquele que escalava a tropa, né? Nos horários, para as coisas, enfim. Trabalhava não com o pesado, né? Sim. Embora tenha aprendido a marchar, colocar ombro, arma, tudo isso, né? E foi lá que eu conheci o Sérgio Cabral, né? O pai do ex-governador do Rio de Janeiro, e somos amigos até hoje, enfim. O Sérgio não tinha olheiras, o Sérgio não tinha barriga grande, e era um rapaz assim, sabe, nível... Poderia ter seguido a carreira cinematográfica, era um homem bonito. Mas eu estava falando, enfim, que era Paris. Quando prometeram o trabalho para você. Isso aí me empreguei lá já com um salário. Um salário, tipo, hoje seria o quê? Eu trabalhava durante 10 horas, full time. Porque ali era 5 horas. Mas a gente, né, tinha, com 10 horas, era o full time e ganhava o dobro. Hoje eu seria em torno de 8 paus, eu acho, talvez 10. Ganhava muito bem. Comprei já uma lambreta, né? Morava com papai e mamãe. Era um ótimo salário, até porque você morava com o pai e com a mãe, né? Não tinha outros, né? Gastos. Tinha lá o meu quarto. A gente morava num apartamento de 2 quartos ali em Maria da Graça, próximo ao Meia.
Mas nessa época você já saía para fotografar. Não, eu estava completo. Eu nasci para isso. Naqueles 2 anos que eu fiquei como aprendiz, aprendi tudo. E tinha uma vocação assim além de ter aprendido, de pesquisar. Tinha aquela máquina grandona, a Speedgraph, né, que foi detentora de poderes na década de jornalismo da década de 40. E você vê aqueles repórteres fotográficos americanos com um chapeuzinho, um negócio assim, press, né, e com uma máquina grande, era aquela. E eu me devotava quando não tinha nada que fazer, não chegava uma ordem de saída, pesquisando a máquina, Sim. sabendo o que eu poderia fazer com aquela coisa, né, do Beck. Enfim, parece que depois eu me tornei realmente para ser fotógrafo, muito criativo, por sinal, e trabalhando quase sempre com a luz natural. Sim. Como é que era ser um jovem saindo... Porque, assim, o fotojornalismo é muito de descobrir o mundo, né? O mundo está acontecendo e você vai registrar o mundo acontecendo, né? Diferente da publicidade. Eu tenho um estúdio, eu coloco tudo no lugar certo, do jeito certo, na cor certa, na luz certa, para eu registrar. Claro. O fotojornalismo não. O mundo está acontecendo e você vai registrar esse mundo. Como é que era para um jovem no Rio de Janeiro descobrir o mundo assim? Agora vocês vão ficar surpresos. Eu só fui fazer fotojornalismo porque eu queria mudar a sistemática da verdade verdadeira. Eu queria trabalhar com sonho, com fantasia. Eu me esmerava nisso, né? Porque anos antes, uns 2 ou 3, minha mãe me deu uma coleção que era editada pela editora Abreu, sobre os pintores, a história da pintura, né? E era uma coisa esgotada, porque tinha um grande sucesso. Eles ganharam muito dinheiro com aquele envolvidos nessa proposta, né? E minha mãe me deu de presente essa coleção. Tinha uns 20 a 30 livros da história da pintura. E eu me fixei no impressionismo, que tem muito a ver comigo, na minha razão fotográfica. E isso eu me descobri anos depois, dizendo, mas por que eu sou tão sonhador? Por que eu sou tão... trabalho nesse inventário da fantasia, já que a vida é brutal? Eu digo, mas por que isso? Eu digo, talvez aquela coleção que minha mãe me deu de pintores, né, da história da pintura, eu tenha me fixado no impressionismo. Então, quem for ver essa exposição que está rolando aí no Instituto Moisés Salles, aqui em São Paulo, vai ver que ali tem uma razão impressionista na minha maneira de ver o mundo, através do fotojornalismo. Porque a verdade não é única, tem várias verdades, certo? Eu tenho certeza disso, como um sonhador. Isso para traduzir que, dependendo de quem nós somos, nós temos a nossa razão de ser, dentro da nossa verdade, certo? Sim. Então, essa verdade que é cego, é uma discussão que a gente pode, de repente, trabalhar isso também. Porque já que a justiça é cega, poderá ver o sonho. Andei bem. Andei bem. Isso foi agora, vindo aqui na Roma, que eu elucubro, né? Sim. Eu tive esse privilégio de sair assim como um homem que pensa e também sonha. Interessante, né? Registrar o mundo para contar uma verdade. Porque essa fratura exposta que se traduz na fotografia do prédio caindo, o avião que pousa se incendiando, o suicida que se joga do 3º andar, o outro que pega um punhal e corre para perfurar o semelhante. Eu acho, sem diminuir quem faz isso com sofreguidão, né? Que tem vários... Van Teixeira, por exemplo, meu amigo no Rio de Janeiro, ele é um terror dessa fratura exposta, dessa verdade verdadeira. Né? Mas eu queria uma verdade por outros caminhos. Não aquela do cotidiano, né? Sim. Dessa coisa que sempre se apropriou
na verdade fotográfica, no jornalismo, que é essa identificação lógica, assim, de não mentir. Mas o sonho não é uma mentira. Sim. Então, quando eu fui fazer fotografia jornalística, eu já vi imbuído nessa premissa. Eu disse que não, eu tenho... Né, fui ridicularizado, não, mas fui muito perseguido pelos colegas, que achavam que eu era um cascateiro, de botar um homem sentado numa cadeira de balanço, de criar situações de um nada factual, né? Porque eles não tinham a constituição moral minha em relação a isso. As pessoas são diferentes. Sim. Né? E eles atiravam na minha árvore, cheia de frutos, pedras. Né? E eu passava com a minha carruagem por baixo, ganhando prêmios, né? E sendo incensado. Cheguei aonde cheguei, né? Com 85 anos de idade, nesse estado maior que um ser humano ainda em vida pode ter o privilégio de ver os seus ideais considerados, né? Aqui nessa instituição que trabalha com fotografia, sobretudo, que é o Instituto Moreira Salles, isso é um privilégio de quem vive ainda, né? E quem ainda vai ao banheiro sozinho, né? Ainda faço tudo o que você faz. Sim. Então eu me sinto mais do que premiado, cara, quando eu vejo a montagem daquela exposição feita pelo Sérgio Burg, nossa senhora, e pessoas que trabalham com ele, né? Hoje estou feliz, realizado, mas querendo ainda, depois do espocar desses fogos, festejando a minha chegada nesse nível, eu quero trabalhar mais com preto e branco, talvez com uma formatação 6x6, pode ser Hasselblad ou pode ser Rolleiflex, voltar a esse passado do preto e branco, que para mim é uma grande interrogação, né? Primeiro porque a gente não vê em preto e branco. Né? Dizem que só os cachorros. Né? O preto e branco, um fotógrafo amigo um dia disse que às vezes a gente não para pensar, mas o preto e branco ele é surrealista, porque a gente não enxerga preto e branco. E às vezes a gente não para pensar, preto e branco é surreal. Porque eu acho. Você está invertendo os valores. Você está invertendo a realidade e mostrando uma realidade que não existe. Absurda. Então, eu acho que a cor é a zoadeira, é a banda de música, é o coração, é a paixão, o amor, né? Tudo isso traduzido nas cores, assim como a gente as vê. Agora, a linguagem, a outra linguagem, em preto e branco, é uma coisa mais cerebral, né? Trabalhando com essa coisa, dessa expertise mesmo que você falou, do surrealismo, da metalinguagem, né? De um outro tipo de introdução, de pensar. Uma fotografia mais... me falta o termo agora. Dentro de um sigilo, de um lacre, onde você possa se expor, não de uma maneira assim... que a fotografia é aquilo que a gente vê no mundo, né? Mas de simulações, através do pensamento, que você pode trabalhar, abrindo esse lacre, né? E fazer o outro pensar. Sim. Sabe? Uma mão, como eu vi o Cássio Vasconcelos, em 1983, num banco só a mão de uma passageira, num banco de um ônibus, e aquilo me dava medo, me traduzia em vários pensamentos, me fazia, sabe? Então, é uma outra tradução, o preto e branco. E eu quero quando agora, depois do espocar desses fogos, eu voltar a uma outra identificação em relação à minha trajetória enquanto eu viver, né? Fazendo fotografia, trabalhar de uma coisa mais... Não um Walter Firmo amoroso, sonhador, romântico, não, um outro Walter Firmo, talvez cerebral, não sei. Vamos ver. Um Walter Firmo mais denso, mais
de olhar e se perder nos pensamentos na foto. Exatamente. A gente vai ir um pouquinho mais para frente, mas depois a gente vai voltar. Essa exposição que você está fazendo agora, essas fotos foram tiradas aonde? Pelo mundo fotográfico que existe sobre a Terra, que roda, que transita, que rebola, que durante a metamorfose dos meses ela está mais para lá, sim, depois está mais para cá. Existe as pré-mares, né? Existe a questão lunar, né? Em que tudo se modifica. Então, foi tirado em vários eu gosto de escrever, todo esse falar, sim, porque também eu sou um homem de escrita, sim, embora eu fosse morrer de fome se eu fosse trabalhar com essa filosofia da escrita. Mas eu tenho um prêmio ESSO, onde eu ganhei prêmio ESSO de jornalismo, fazendo 100 dias na Amazônia de Ninguém, em 1963, pelo Jornal do Brasil. Eu ganhei uma passagem para Nova York, eu ganhei, naquela época, $500, que hoje, traduzidos, daria uns R$70 mil. Né? Porque $500 naquela época, isso tem quantos anos? Mais de 50 anos. Isso é verdade. Mas eu sou do signo de Gêmeos, e nós temos várias mutações, né? Eu tenho, então, várias caras. Eu gosto de escrever, imensamente adoro fotografar, e tenho uma maneira de falar, às vezes, com meus amigos, mesmo numa prosa vulgar, decantações, assim, pegando uns termos que ninguém mais não fala mais. No final das contas, Walter é poesia, seja na foto, seja na fala, seja no texto. Eu gosto desse estar, sabe, que a verdade é muito chata, cara, é muito pesada para todos nós, não? Uhum. Tem que levantar como hoje, numa segunda-feira, e não perder o compromisso de estar aqui diante de vocês, sim, mas só porque tem o horário, que chato, sim, mas eu vou lá, assim, dar entrevista. Compromissos, horários. E depois de 1h da manhã, um casal de amigos aqui em São Paulo, depois de um farto jantar, regado a vinhos, né? E boas conversas? E belas conversas. Aí tem que estar 9, 10 horas aqui para a entrevista, né? A gente diz, mas eu estou contente de ser entrevistado por vocês. Que legal. E estou nesse caminho mesmo das pessoas que querem conhecer, né? O Walter. Fique à vontade. Estou feliz de você estar aqui, porque aí as pessoas conhecem mais histórias. O importante do mundo é contar histórias. E a gente se esconde muito, né, atrás da câmera, né? Uhum. Assim, a gente fotografa para as pessoas verem a nossa maneira de entender o mundo, mas desconhece quem nós somos. Sim. E vocês estão com essa função social de mostrar esses caras que se escondem por timidez, né? Porque no meu tempo, quando eu era fotógrafo, a maioria dos meus colegas eram tímidos, não conseguiam falar corretamente ou direito ou através da sedução. Então, eles eram tímidos e passavam a sua leitura de resposta através do silêncio, né? Uhum. Que no verbo do silêncio, a síntese do grito, que é o subtítulo ou o título da minha exposição, que está no Instituto Moreira Salles. Então, é preciso... E hoje, não. Hoje, a nova geração de fotógrafos, lê Marquise, entendeu? Se associa a escutar algumas canções, né? Como, enfim, músicas clássicas, falam, se traduzem em forma de pensamento, não só através da linguagem muda. Então, tudo se traduz, né, sempre num recontínuo, num refazer. Sim. E hoje os fotógrafos fazem faculdade, isso é muito bom, né? Sim. A gente conhecer o caráter da pessoa através da fala e do pensamento. Sim. Qual foi a primeira vez que você saiu do Rio de Janeiro para fotografar? Acho que São Paulo, no projeto Realidade. Eu fui o primeiro fotógrafo a ser convidado
Né? A Realidade era uma revista assim, revolucionária em relação ao texto e o uso da fotografia. Então foram buscar um carioca lá, por quê? Naquele tempo o Rio ainda era capital da República, né? E tudo era mais ou menos imantado lá na cidade do Rio de Janeiro. E aqui tinha já os dois grandes jornais que até hoje perduram, que é o Estado de São Paulo, a Folha, mas a maioria dos jornais e toda a decantação das críticas, dos legados da verdade, né, feitas diariamente pelos jornais, era no Rio de Janeiro. Tinha Diário de Notícia, Correio da Manhã, Jornal do Brasil, o Globo, o Dia, Luta Democrática. Nossa Senhora! Né? Aqui tínhamos dois jornais perfilados na seriedade que estão até hoje. Mas no Rio de Janeiro tinha uns 10. E foram pegar um fotógrafo de lá que tinha acabado de ganhar o prêmio ESSO, escrevendo um texto e fotografando, sem dinheiro na Amazônia de ninguém, o Mercadante, que era um dos repórteres da nova, né, edição a ser feita, a Realidade, e eu vim para cá fotografar fora. Nunca tinha saído do Rio de Janeiro para morar em outra cidade. E cheguei aqui e não gostei, porque naquele tempo né, ainda tinha até essa coisa que for na fantasia, né, de quando o tempo fechado, gris, muito cinza, e aquela coisa caindo, né? A garoa. A garoa. Até isso, né, São Paulo mudou. Então, como mudou também, porque naquele tempo o São Paulino, as pessoas aqui, né, de São Paulo eram mais fechados. E eu, com essa coisa de ser carioca, mais voluntariosamente, assim, do sorriso, da conversa, eu fiquei meio... Digo, mas as pessoas que são diferentes, parece que eu estou em outro país. Mas aqui eu fiz os meus verdadeiros amigos, que até hoje são mais do que os cariocas. Porque eles me olhavam assim, meio desconfiado, mas depois, quando acreditavam que eu era um homem, eles abriam as portas das casas deles. E que vontade de ser amigo dessas pessoas. Sem mentiras, sem falsidade, né? Sim. Viva São Paulo. Eu admiro mais São Paulo hoje pelo seu caráter, pela sua força, né? Porque tem que haver diferença entre as coisas, né? E o Rio de Janeiro, que tem toda aquela soberba, né, daquelas montanhas, da praia, toda essa sedução, né, feita pela natureza, tem que ser diferente entre si. São Paulo diferente de lá e de lá diferente daqui. Sim. E a gente tem que ser acostumado com essa diferença sem discriminar, né? E sem querer mudar o outro. Né? Uhum. Sim, é verdade. Você passou quanto tempo aqui em São Paulo? 2 anos eu saí fora exatamente porque... bom, eu trabalhava em jornais diários, né, que você tem, às vezes, 4, 5 pautas, Sim. né, durante 10 horas de trabalho. E vim para uma redação que estava em formação, não tinha nem nome ainda, depois que acharam a Realidade. E eu ficava naquele pau de jornais, vendo, né, e nunca saía para fotografar. Às vezes demorava 15 dias para fazer um trabalho. E aquilo estava me agoniando, porque eu era do diário. Né? E aí comecei a voltar para o Rio. Eu vinha às sextas, eu vinha às segundas e voltava às sextas, pela Cometa, os ônibus, né? Para ir e voltar. Aí comecei a não chegar na segunda, a não chegar na terça, aí chegar na quarta, e um dia, chegando na quarta, o Paulo Patarra, que era o diretor da redação da Realidade, ele falou assim, o homem quer falar com você aí, o homem quer falar com você. O homem era o Robert Tivita, o filho do grande Vitor, que tinha a minha idade também. E ele lá, empostado, lá com o seu cachimbo, falou, ô, seu Walter, sente-se, eu quero lhe dizer que a revista Realidade é feita aqui, não no Rio de Janeiro. Eu queria que o senhor disse, podemos fazer um desquite amigável? Ou o senhor quer ficar lá ou aqui? Eu quero ficar lá.
E aí voltou para o Rio. Voltei para o Rio, aos poucos da saída da edição primeira da Realidade. 700 mil exemplares, uma escola nova de jornalismo, né? Eu saí chorando, porque... Chorando, digo assim, né? Pela coisa que eu tinha feito, em razão da minha trajetória profissional. Eu tinha perdido uma grande chance no que se aproveitaram os internacionais, né? Que veio o George Love, David Zing, Maureen Bicilliar, Cláudia Dujá, né? Que vieram depois de mim. E foram felizes, né? Nessa grande revista. E tem uma outra história gozada, porque quando eu cheguei no Rio, é bom contar isso. Eu digo, estou sem emprego, não quero voltar a trabalhar em jornal, porque eu já tinha sido inoculado, né? Já tinha jogaram ali alguma coisa de conteúdo filosofal, de revista que se trabalhava, primeiro descobrindo a cor, que até então eu não tinha trabalhado com cor, e depois com os ensaios, a razão ensaística, que era a minha luva. Sim. Muito bem comigo. E eu tinha perdido essa chance. Eu digo, não, eu vou tentar lá, quem sabe a Manchete. Eu estava desempregado. Me pagaram todos os direitos direitinho, dava para conviver uns 6 meses, sem problema. E aí, chegando lá, tinha uma garagem antes de chegar à redação, eu estou entrando, quem está empurrando o carro assim? Alberto Dines. Aí o Alberto, oi, Walter Firmo, você aqui? Puxa, que revista Realidade, hein? Ele não sabia que eu tinha saído lá. Poxa, por que você não vem aqui trabalhar com a gente? Aí eu digo, olha, Dines, eu estou muito bem lá, mas nós podemos conversar, tudo se trata de profissionalismo. Podemos chegar a uma razão, quem sabe? E aí, fomos conversar. Lá eu fui ganhar o dobro do que ganhava aqui. Olha que coisa. Mas tudo coincide. Eu tive muita sorte espiritual. Eu tive, e tenho até hoje, muita sorte de ter uma forte proteção espiritual. Eu acredito nisso, não só na carne. Sim. Né? E que contradição, né? E queria ser psicólogo hoje, se eu tivesse 20 anos. Mas, no final das contas, você tá fazendo um certo tipo de psicologia que é entender o ser humano e transformando ele em imagem. Antropologia também, né? Eu tinha que ficar mesmo nas humanas, porque o meu 12 e 2 era 5. Eu nunca fui da matemática, das verdadeiras, eu sou do sonho. Que legal. Tanto começou a trabalhar, voltou para o Rio de Janeiro, recomeçou a trabalhar lá. E aí virei caixeiro viajante, conheci todo esse país, fotografei Pixinguinha em cores. Já tinha fotografado em preto e branco 6 anos antes do Jornal Brasil. Sim. Mas essa foto que é notória, que as pessoas conhecem e acham que a felicidade está... Eu já perguntei, por que vocês gostam tanto dessa foto? Que me representa? Eu acho que não. Mas por que todo mundo gosta? Porque ali reside a felicidade. Né? Porque a gente vê o Pixinguinha com aquele instrumento dele, está ali no enternecimento, né? Tão... Poxa. Mas você tinha me perguntado uma coisa, eu me perdi, tem razão. Não, mas eu gostei, você começou a viajar o país conheci inteiro. o Brasil, só não conhecia a ilha, aquela fantástica ilha entre Natal e Recife, que são as passagens mais caras para você chegar lá, né? Sim. Que é essa ilha. E aí você foi... Mas todas essas cidades brasileiras eu conheço, o interior também, e me abrasileirei. Decantei politicamente, dentro dessa sociedade nossa, a minha maneira de interpretá-los. Né? Então, quem for exatamente ver a minha exposição, que se reside na negritude, porque eu sou negro, embora com pouca tinta, né? Mas eu tenho aqui o cabelo pichain,
o nariz chato aqui. Sim. E esses lábios na volúpia de ser. Tem essa configuração, né, da sensualidade. Tudo mentira. O humano é um ser só. Sim. Né? E quem for lá ver essa sociedade negra do qual eu descrevo através da fotografia, é uma decantação em relação ao que eles são, de boas famílias, trabalhadores, né? Totens do meu estado criativo. Sim. Viajando o país, registrando as pessoas. É quase um enredo de escola de samba. Isso. O Brasil, ele é muito diferente. Muito. Ele é muito diferente. Muito. Registrar essa diferença toda é muito interessante. Mas se você tem um fio condutor, que é a amabilidade entre as pessoas, de vê-los íntegros, de trabalhar que cada um é dono de si, e você com essa identificação em dirigir essa atitude, eles passam a ser todos muito semelhantes, né? Embora, na verdadeira realidade, eles são muito diferentes. Né? Mas a fotografia, como é uma grande mentira, quem tiver como fazê-la como um fio condutor, é como fazer um filme. Né? No filme, você pensa que aquele cara é o mocinho, o outro é o bandido. Não? E eu acho que essa busca e procura em relação à brasilidade, eu sempre coloquei eles muito inteiraços, muito assim, com caráter, né? De humanidade, íntegros, todos eles, negros ou brancos. Mas, da convivência, né, eles são muito diferentes. Sim. O Sul não tem nada a ver com o Nordeste, que não tem nada a ver com o Norte. Sim. Até as plantas se refletem nisso. Por exemplo, o açaí, ele já, até no Piauí ele chega, já embaixo, no Ceará não tem açaí. Né? E assim como a jaca, que é a minha fruta favorita, olha que episódio. Tão vulgar, né? Uma lactância daquele tamanho, né? Não. Mas eu gostaria de ver num voo internacional, quando vem o prato, sabe, como sobremesa, uma jaca mole. Não tem, porque ela não é bem provida assim, de uma identidade, digamos, de finesse. Sim. Vem o quê? Vem uma maçã, uma pera, talvez uva, não? Mas a jaca não. Aí você não vai encontrar jaca no Rio Grande do Sul, nem no Paraná, nem em Santa Catarina, para mostrar a você que somos constituídos, naturalmente, né? A grande mãe natureza nos faz diferente. E aí entra a questão dos caráteres, né? Das persuasões, da maneira de ser, rude ou não. Sim. E o Brasil é um manifesto, assim, por ser tão grande, né? Tem essa fora de sintonia. O que eu queria saber você viajou o país como fotógrafo, em uma época que hoje em dia todo mundo vê fotografia. No celular, somos fotógrafos, todos. Isso. Embora o buraquinho seja muito mais lá embaixo. Isso é verdade. Como é que era ser um fotógrafo viajante em uma época que a fotografia não era tão consumida assim? Porque você chegava numa cidade, você tinha que se apresentar como fotógrafo, fotografar as pessoas. E não tinha nem aquele pau de resposta que hoje tem como cartão de visita na fotografia digital, que você mostra, fotografa uma pessoa na praça e mostra, e se tornam amigos. Não tinha isso. Né? Eu passei alguns vexames, porque eu fotografava, pegava o endereço da pessoa, mas numa viagem assim eu tinha 15, 20 endereços. Quando eu chegava na minha cidade natal, o Rio, como é que eu ia enviar isso pelo correio? E a falta de tempo que eu ia... Né? Hoje não, você já faz o amigo na hora, fotografa e está aqui, mostra.
Você já mostra a Não, bela fotografia. você já manda para o cara que tem também lá o telefone celular, né? Fantástico. E falando ainda sobre imagens feitas por essa identidade hoje que todos nós temos, que é o telefone celular, para mim é um grande caderno de anotação e é fotografia também. Embora a gente sabe que tem fotógrafos aí que são grandes fotógrafos, né? Mas que se incorrem, acho que num falso direito de dizer, né? Que a fotografia que o telefone celular, que não é fotografia, porque a imagem é feita por um computador, como é da máquina. Não? É. E sempre me pergunto, e para você, a fotografia digital da outra, existe diferença? Nenhuma. A imagem é a imagem. É como se você estivesse assim, num galope, digamos, num cavalo negro e outro num cavalo branco, parejo, os dois assim. Você sai desse daqui, se joga no outro. Quem vai fazer parar o cavalo para a direita ou para a esquerda? É isso de quem está montando nele. Então você, manuseando qualquer uma dessas máquinas, quem manda você é a sua inteligência, a sua sedução, né, não? O seu poder de entrega naquilo que você faz. Mas como é que era viajar, chegar num lugar e não ter fotografia? Como foi essa viagem? Porque viajar o país inteiro fotografando, numa época que... Como era a relação com as pessoas? Mas a fotografia sempre foi um fetiche. A fotografia sempre comandou o espetáculo. E as pessoas são vaidosas, seja de qualquer rama social. Eu mesmo, no meu prazer de ser fotógrafo e fotografar pessoas de várias matizes sociais, eu já... o autor, por exemplo, aquele escritor, poeta concreto, que não era o Vinícius de Moraes, que cantava a mulher, o amor. O outro de Vida Severina, que era embaixador. Estou com o nome do... Produção vai ver ali. Morte e Vida Severina. Ele, estou fazendo uma entrevista com ele, e o repórter, uma hora, depois o repórter chega, o embaixador é seu, Cabral de Melo Neto. E Durão, com fotógrafos, ele não gostava de fotografia, né? E ele está lá se espalhando dentro de um linho, um paletó linho, impecável, embaixador ali assim, né? Deu uma hora de entrevista e depois tinha que enfrentar o fotógrafo que ele não gostava. Aí eu estou ali só olhando o cara, digo, como é que eu vou ganhar esse cara? Ele pode dizer não para mim, ou então vou fazer apenas um retrato dele. Mas como eu sabia que a poesia dele era concreta, e ele morava ali no Flamengo, num prédio assim, de um desenho francês, né? Antigão e todo com boa consideração, estética, clássica. E tinha uma porta e janela que abria e fechava assim, e eu podia botar alguém lá dentro, trancado, já que ele era um poeta concreto. Eu digo, já tem uma fotografia. Será que ele faz? Aí, quando acabou a entrevista, eu falei assim, embaixador, eu queria fazer uma foto sua. É rápido, não vai doer. Ali o senhor fica trancafiado naquela porta e naquela janela, para mim, é um minuto só. O cara olhou para mim e, como se fosse um autômato, ele traduziu o que eu queria, postou-se lá, eu fechei aquela coisa, e era transparente, ele estava dentro de um invólucro e fiz a fotografia dele. Psicologia. Sim. Vaidoso, como todas as gamas sociais. A fotografia, você ganha na vaidade. Príncipes, reis, políticos. E o mais simples também. Sim. Só que depois ele não ganha a fotografia. Isso é verdade, porque eu já saí para fotografar e eu já recebi pedido, tipo, tira uma fotografia minha? Eu fui lá, tirei. E a pessoa foi embora.
Ela não pediu pra eu... Nem um obrigado? Não, ela deu obrigado, mas assim, ela não me pediu a fotografia, ela não levou a fotografia, ela só queria A vaidade. ser fotografada, É. só porque é uma vaidade, é uma atenção que você dá. Não, mas hoje mesmo no hotel que eu estou hospedado, uma moça lá que serve, dando um café, você para tomar um café, estou no apartamento tal, meu nome é esse. Né? Uma mocinha jovem, bonita, e ela ficou sabendo que eu estou com uma exposição lá no coisa. E ela fica de olho, sempre em mim, de manhã nos cafés. Até que eu digo, vou forçar uma barra aqui. Tem idade de ser minha neta. Sim. Aí eu cheguei lá e disse, puxa, você é tão bonita, hein? Ela disse assim, derreteu-se e disse, estou sabendo que o senhor é fotógrafo, eu gostaria tanto de ser fotografada pelo senhor um dia. A vaidade. Isso é verdade. A vaidade do fotografado. É, Que é a vaidade do fotógrafo? somos literalmente vaidosos. Porque a gente trabalha com a forma, né? com o esboço, né? Com o que a gente acha que a vida merece em termos de beleza ou não. Né? E eu sou muito vaidoso. Eu sou muito vaidoso, não no trajar, no vestir, embora agora nessa exposição, uma estilista carioca, a Kátia Barros, que tem até loja em Paris, ela fez um traje para mim, né, que eu até me apresentei agora, quando fui Nosso autografar os meus livros, agora no sábado, no domingo, e eu estava lá todo embecado. Agora, eu sou mais mesmo, é de uma camiseta Hering, de uma coisa assim, bem acariocado, quase no desleixo. Entendeu? Aquela despreocupação carioca. Exatamente. Né? Mas fiz, às vezes, do ator, da vaidade. Não que eu tivesse pedido a ela, se ofereceu, né? Talvez querendo que eu fizesse um marketing das coisas que ela é artista. E lá me coloquei dentro, lá, uma fantasia. E você falou antes, a gente estava conversando antes de começar o papo, que você só usa lentes fixas, né? Sim. A lente fixa vem do fotojornalismo? Talvez eu possa responder assim que sim, porque como a gente já trabalha nos abruptos, né, nas incertezas, a gente nunca sabe realmente onde a gente vai estar. Né? E isso, para mim, sempre facilitou de eu estar com ou a lente normal, 50 milímetros, ou 55, ou então ter uma 105, que é uma meiazinha tele, ou uma mais encorpada tele de 180, ou uma tele de 300, ou uma tele de 500. Porque você se programa a cada metragem do que você vai estar fotografando dentro dessa leitura. Aquilo ali, eu tenho isso de espaço entre eu e o que eu vou fotografar. Eu quero uma 180, eu quero uma 50, eu quero uma 28, que é uma média grande angular, eu quero uma 20, que é uma grande angular, né? Eu quero uma olho de peixe, essa eu não quero. Porque distorce tudo, e aí uma coisa tão descomunal, assim também não. Eu já sou um mentiroso. Né? Com essa olho de peixe, eu vou ser muito mais. Mas isso é interessante falar, porque quando você está com a zoom, o seu cérebro, ele precisa pensar em 2 ângulos diferentes, em vários ângulos diferentes. Quando você está com a fixa, você sabe que eu vou conseguir te enquadrar aqui. E eu sei o distanciamento. Já sabe o distanciamento, sabe como é que ela vai se comportar, sabe como é que vai ser as distorções dela de fundo. Sei se vai ser um retrato de rosto, ou um plano americano, que é do umbigo até a cabeça, ou um retrato geral do sujeito vertical, que é dos pés à cabeça. Sim. Tudo isso tem uma lente para isso, né? Sim. Digamos, a normal dos pés à cabeça, uma meia tele do umbigo plano americano à cabeça, de um rosto, talvez não anormal, que vai deixar o rosto meio
Mas com uma telezinha de 180, com um fundo infinito, neutro, pode ser de uma parede, né? Sim. Que tenha uma cor definida. E aí você maneja aquela 180, enfocando só o rosto da criatura, né? E abre o diafragma para o foco do fundo ficar, do seu suposto fundo infinito ficar desfocado e fica só nos olhos da pessoa. Pronto, uma pequena aula aí. Essa valeu, né? Essa valeu. Produção, você quer perguntar alguma coisa? Eu queria saber mais sobre a Você exposição. está sem microfone, né? Tô com. Tá. Sobre a exposição. Ela passou por algum lugar ou vai passar? Por onde vai essa andança? A programação seria estar no Rio de Janeiro. Ela termina aqui dia 11 de setembro, aquela data que ninguém esquece, a nível internacional, né? Dos choques, né? Dos aviões de Nova York. Ela estava programada para janeiro no Rio, mas como a instituição lá no Rio, né, na Gávea, vai entrar em obras durante 4 anos. A gente sabe que aquele prédio da casa suntuosa lá, que promove o Instituto Moreira Salles, é tombado pelo patrimônio histórico. Mas, mesmo assim, eles vão, enfim, dar algumas pinceladas que vão ser demoradas. Mas o que vai ser mais demorado é uns prédios modernos que tem ali, nessa parceria do terreno, acho que tem uns 4 andares, que eu acho que eles vão aumentar. É onde ficam os guardados da instituição, né? A preservação fotográfica. Então, isso tudo vai demorar 4 anos. Então, a minha exposição, tão enaltecida aqui, que eu gostaria que os meus conterrâneos vissem, não vai ser mais no primeiro semestre. Estão negociando, assim me disse a diretoria, para o segundo semestre, talvez no mar. Mas é uma negociação, não existe uma verdade ainda disso. Eu nem sei se eu deveria ter, mas, enfim, é uma negociação, não tem nada certo. Agora, quem se interessou também por ela, quando ela for desmontada aqui, parece que uma instituição de Fortaleza. Não sei o nome da instituição, porque tudo nesse confabular tem uma exigência, às vezes, de segredos, né? Sim. Então, não sei qual é, digamos, a vertigem lá espacial de Fortaleza que vai abrigar a minha exposição. E nem estou também à vontade de dizer, mesmo que eu soubesse onde iria ser. Sim. Mas ela vai viajar. Vai viajar. E quem sabe a nível internacional também, né? Eu gostaria de ir só no comboio dela. Né? Onde está a exposição, está o autor. Aí vocês poderiam me perguntar, aonde? Paris? Namíbia? Japão? Hong Kong? Alhures, onde for. Aonde for. La Paz. Importante estar a obra e o autor junto. Porque eu acho que enquanto o autor existe, tem que estar perto da sua obra, né? Protegendo o seu filho, a sua criação. E eu acho que também é uma forma de quem convidar para a festa levar o autor, porque é a consequência aqui, como a entrevista que eu estou dando para vocês. Eu vou ser entrevistado lá, né? Certamente eu vou falar sobre a minha obra. Acho que é natural. Sim. Walter, o que você acha nesse caso? Você tá a obra e o artista. Como você lidar com a vida própria da obra? Eu tenho agora uma entidade que faz isso para mim, porque eu pisava Cartola, em cima do Pixinguinha, Clementina de Jesus, e todas outras considerações sociais, né, que faz o nosso país. Porque eu sempre fui um homem assim de ir no campo da criatividade e me fazer feliz. Mas nunca fui de guardados. Eu sou uma pessoa que inteiramente imprópria a isso. Eu não sou
uma coisa. Eu sei que é o mais necessário depois que você colhe a planta, protegê-la. Mas isso acho que não é necessariamente da identidade de quem tenha feito isso. Tem que ter organizações que se provém, né, e trata disso com cientificidade, que, no caso meu, nada melhor que estar, né, sob as rédeas de proteção do Instituto Moreira das Artes, que está categorizado internacionalmente, como isso é feito na Europa, nos grandes países aí, né, do mundo. E ele não tem nada a negar, está juntinho, correndo junto. Então, o Walter Firmo jamais vai morrer. Certo, a matéria, sim, vai desaparecer. Mas a nível espiritual e memorial, eu vou estar muito bem guardado, sim, por essa entidade. Então, te respondendo, né? Eu acho que quem faz, quem cria, necessariamente não tem que proteger. Haverá outras entidades que possam sufragar isso. Sim. Quem você se inspirou na fotografia? Na cor foi o Gordon Parks, um fotógrafo americano que fazia cinema também, que trabalhava muito assim com essa questão dos ensaios. Era um ensaísta fotográfico e se conduzia muito bem na cor. Quem mais? Na cor. Tinha o Ernest Reis. Ai, que homem. É porque essa coisa a gente aprender à distância, né? Sim. Ter os professores visuais que nos contentam. E eu via a psicologia em que ele trafegava do sonho. Eu dizia, eu queria ser Ernest Reis. E acho que cheguei um pouco próximo, mas não ao Ernesto. O Ernesto é só ele. Então, o Ernesto tem o Gordon Parks, David Zink, aqui no Brasil, um americano que está sepultado aqui em São Paulo. Né? Eu aprendi muito com ele a psicologia da cor. Hoje ninguém fala do David, né? Mas ele foi muito próprio para mim me identificar como um criador da cor. Acho que esses três. No preto e branco, José Medeiros, meu emérito professor, que eu estou aqui certamente por causa do nosso piauense José Medeiros, que fez cinema depois, né? E o José, depois ficamos amigos, ele dizia assim, Walter Firmo, sai desse sonho da fotografia, vem para o cinema. Que ele fez uns 20 filmes, né? Sim. Mas, te respondendo, né? Era isso, mais ou menos? Preto e branco, não, tem. Aqueles franceses, né? Alguns franceses como Cartier-Bresson, como... sempre esqueço desse, para mim, é o melhor em todos, em preto e branco, que me seduziu e me conquistou. André Kertész. Oh, meu Deus. Porque o André era ladrão, era engenheiro, era invisível. Eu tenho essa formatação, né, e essa razão social de essa tese que eu, olhando os meus pares fotográficos, tinha gente que se desdobrava como se fosse assim, trabalhasse com essa dança, né? Para fotografar. O cara fica agachado, sim, o outro fica de cabeça para baixo, o outro corre, o outro... Então, eu fiz uma tese que tem, para ser um fotógrafo, bom fotógrafo, tem que ter um desses manejos ou os três juntos. Ele tem que ser ladrão, Evan Teixeira, o engenheiro, que bota o Pixinguinha sentado na cadeira de balanço, e o Bresson, que é invisível, que fotografa dentro de um contexto visual que ele já vai colocar um primeiro plano que vai se integrar àquela outra razão. E ali tem a forma e o conteúdo e o personagem. Vocês lembram daquela famosa foto dele
que tem uma escada assim, uma simbiose que faz e passa uma bicicleta ou uma moto. Ele esperou ali aquilo. Ele já tinha o contexto, né? O emblemático, que ele precisava colocar alguma coisa ali dentro. Ele ficou esperando talvez minutos. Passou um carro, passou uma bicicleta, passou uma moto. Ele foi fazendo várias. Depois, na edição, ele ficou com aquela que é famosa, que todo mundo, né? Aquela que tem um homem saltando em cima de uma poça. Olha, eu gosto muito do Bresson, mas existe uma vaidade no criador que, às vezes, como a fotografia é uma grande mentira, eles acharem que não podem mentir. Olha, como é que um homem vai se jogar dentro de uma poça d'água? Sabe por quê ele fez aquilo? Porque atrás tem um afiche de uma bailarina fazendo o mesmo movimento. Entendeu? E o homem ali. Agora, se eu for falar isso, as pessoas vão dizer, você é invejoso, Walter Filho, você queria ser ele. Não, eu cheguei perto dele, mas não sou. Ele é ele e eu sou eu. Mas querendo ou não, o fotógrafo está contando o mundo através do olho dele, dos olhos dele, né? Evandro Teixeira é um grande ladrão, porque ele trabalha com essa identificação. Você conhece uma foto do Evandro que tem um motociclista, um militar, caído no chão e a moto vai se equilibrando por si mesma. Olha aí, não é um ladrão de carteirinha? Tá, bateu ali. Tem que ter essa sensibilidade também, que parece que ele é um malfeitor. Não é, não. Eu já chamei ele. Ele sabe disso. Eu disse, Evandro, não estou te reduzindo a pó, não. Ladrão na questão semântica, de que você trabalha com a velocidade. Sim, você foi lá e capturou a cena, pegou a cena quando ninguém esperava. Sim. É engraçado que, assim, parece que hoje as pessoas não têm paciência para tirar foto, né? Essa, que nem você falou, está a escada até o motociclista, tal ciclista. Uma conjugação. Ele ficou esperando aquilo acontecer até ele conseguir o clique dele. Eu já fiz isso várias vezes. Na Sicília, convidado por ex-alunos, pagaram a minha passagem, a minha estadia, enfim, foram 15 dias. Eu fiquei diante de um afiche, de um mural que tinha era uma fotografia, aliás, monstruosa, vendendo um produto, de 3 moças de biquíni, né, assim, andando juntas, com aqueles corpos esculturais jovens, né, da mulher. E eu digo, será que passa um senhor velho aqui já, diante dessas beldades? Eu fiquei 2 horas, mas fiz. Passou mulheres, passou tudo ali. Até que veio um homem, assim, já não decrépito, mas andando já assim com, né, aquela coisa que quando o corpo, né, já está idoso, as pessoas não têm aquela coisa voluntariosa do estar, do ser, né? E estava ele com uma coisa de plástico, que eu acho que tinha um pão dentro, andando assim de cabisbaixo, né? E foi engraçado que quando ele passou, eu não pedi nada, não. Nessa hora, estou sendo exatamente o Bresson. O invisível. Escondi a máquina, porque a máquina, as pessoas olham sempre para a máquina e ficam cautelosas. Eu estou assim, ele vinha de ali. Quando ele passou em frente daquele mural, com aquelas beldades, ele olhou para elas e eu... Tchá! Capturei a cena. E era a história que eu queria, entre vida, mocidade e velhice, né? Beldade com homens que já foram másculos, né? Na sua identificação da sexualidade também, né? Poderosos, e agora ali, diante daquelas beldades voluntariosas, lindas, vindo na direção dele. Sim. Mas pouco mordaz, né? Mas o fotógrafo é assim, ele é um filósofo, às vezes.
Sim, é engraçado que assim, você já tinha a intenção. Já. Estava aqui na minha. Quando eu vi aquelas mulheres lindas num negócio monstruoso, assim, vendendo um produto que não aparecia meio fora da. Era uma fotografia oficial de beldades, de jovens bonitas, né? Tão voluptuosas. Me veio a ideia de colocar o que é o contrário disso, velha. Sim. Foi instantâneo. E eu trabalho muito assim às vezes, né? Aquela foto que tem uma família com água por aqui, no Rio Amazonas, foi através de uma frase. Eu dormi naquela casa com palafitas, na beira do Rio Amazonas, e de noite, né, 7 horas da noite, a gente, cada um dentro do mosquiteiro, porque fora do mosquiteiro você tem que ficar se batendo, é muito, né, inseto. E eu tinha visto aquele Cristo ali pendurado na parede de madeira da casa deles. Aí eu perguntei ao dono da casa, por que esse Cristo aqui, você acredita em Deus? Aí ele respondeu de lá no escuro, Deus tarda, mas vem. Todos pobres. Quando ele falou isso, na hora, a água era inverno, a água solapava o chão, né, palafita. Eu pensei naquela foto, na hora ali, na instantaneidade. Agora, você sabe por que isso também? Porque eu escrevo. Tem alguma atitude de integralidade entre a imagem e a escritura. Sim. Eu pensei, entendeu? Como um storyboard fazia aquele famoso diretor japonês, que antes de começar as filmagens amanhã, ele já desenhava e jogava para ele aqui, se vira, amanhã vamos começar aqui. Eu quero isso aí, arranje para mim. E é um storyboard instantâneo, que vem sempre na minha cabeça. Estou dando esse exemplo. Eu já tive outros. Que legal. O que você ia perguntar, produção? Eu ia perguntar mais sobre a temática que te interessou durante a vida. Quais as temáticas? É a temática realmente social, ou a do espontâneo, ou quando você fazia os seus retratos, né? O que você queria dizer? A razão política consciente entrou quando eu estava já isso foi em 68, eu comecei em 50, eu comecei a fotografar profissionalmente em 58, e aí, 10 anos depois, em 68, eu estava em Nova York, trabalhando durante pouco tempo, 6 meses, na sucursal da revista Manchete. Eu estava lá e chegou um fax. E o diretor da redação lá em Nova York disse, Walter Ferro, tem aqui um contexto aqui para você ler. Não sei se você vai gostar, não. Aí eu li lá, um fotógrafo do Rio de Janeiro, enciumado, porque eu estava lá, dizia assim, como vocês têm essa petulância de contratar um fotógrafo que é mau profissional, analfabeto e negro. Foi uma fase que havia aquela razão do Black is Beautiful, né? E as panteras negras que deixavam o cabelo crescer. Eu deixei meu cabelo crescer e voltei ao Brasil depois e comecei a trabalhar de uma forma política com os negros. Porque eu pensei que não era negro. Porque minha mãe de pele branca, meu pai, né, de pele negra, índio com negro. Né, e os dois do Pará, meu pai do interior e minha mãe da capital, Belém. Foram se encontrar no Rio de Janeiro e fizeram aqui o mulatinho, o de pouca tinta. Né? E eu vim assim, meio estressado querendo trabalhar isso. Então, comecei a fotografar o pessoal da música, né? Depois fui para as ruas, para as fábricas, para as festas folclóricas e religiosas. E aí, respondendo a sua pergunta, perfilei de uma forma política o meu dirigido olhar. Maravilhoso.
Que legal. Porque aí a gente mostra toda a beleza. Eu lamento que tenha me escudado, né, em relação a proteger os meus totens. Repetindo, são de família, são trabalhadores, sonham como qualquer tipo de humanidade, e têm os seus anseios, né? E a maioria deles são pessoas de bem, são totens. A minha razão social, fotográfica, é a negritude. Ai, me dá vontade de chorar, porque eu sou muito sensível ao choro, né? Fui criado com vó até os 5 anos. As mulheres sempre me protegeram. Eu sou muito mimado. Então a gente vai terminar com isso. Foi bom para nós? Foi ótimo. Foi ótimo. Obrigado, Walter. Valeu, eu adorei, fiquei muito à vontade, viu? Vocês têm uma centralidade psicológica de deixar quem fala à vontade. Eu fiquei muito à vontade nessa entrevista. Muito obrigado. Vão lá no IMS ver, fica até 11 de setembro. 11 de setembro. Vão lá dar uma olhada, entre no site, entre no Instagram para dar uma olhada, tá? Visitem também as fotos dele no... Tem Instagram? E Não. Instagram, eu tenho Instagram, mas eu uso mais o Facebook. Facebook, tem o site também, né? Você tem entrar lá no site, site, também consegue ver uma parte do trabalho, conhecer mais do trabalho do Walter. E mais, eu convidando, no último sábado de julho, acho que é dia 30, eu estarei aqui em São Paulo, ainda não está programado se será de manhã ou à tarde, para uma visita guiada. Eu vou anotar. Depois procura saber lá com o Instituto se vai ser, qual horário. Olha aí, uma visita guiada da exposição dele, ele mostrando tudo. E contando as histórias de como foram feitas, que atitude, né? Que psicologia eu usei, o porquê, quando, aonde, como. Que legal. Olha. Então, gente, curta, comenta, compartilha esse vídeo, acessem o nosso site, né, para vocês darem uma olhada na loja, para olhar os nossos cursos. Vejam a gente no Instagram, que é Oncology Oficial. E muito obrigado e até a próxima. Até a próxima.